Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição, Plantão Glorioso, para a gente discutir sobre algo que para mim é muito importante e preocupante também. Eu sei que o Botafogo faz parte da Eagle Football, mas até que ponto diretores da Eagle, que podem ser do Lyon, podem ser do Crystal Palace, podem ser da própria Eagle sem envolvimento direto com os clubes, até que ponto eles têm mais voz do que os dirigentes do próprio Botafogo? Até que ponto o Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo, ele vai simplesmente abaixar a cabeça para alguém da Eagle que diz não, por mais que o scout tenha indicado, o Botafogo tenha aprovado, não, esse jogador não tem como fazer parte da rede da Eagle. Enfim, isso aconteceu no caso Wendel, segundo fontes confiáveis. Isso aconteceu no caso Wendel. O Botafogo reafirma a sua nota sobre questões geopolíticas. Todavia, eu me preocupo só com a possibilidade de o Botafogo não ter essa autonomia para definir o que quer que seja. O John Textor é o cabeça do projeto. Ok. O John Textor centraliza essas decisões em si mesmo. Mas é claro que o John Textor tem conselheiros, existe o conselho da SAF, da qual até o Dorcésio Melo fazia parte, existem os CEOs, existem as diretorias, o scout. O caso Wendel, ele tem várias vertentes. Mas essa me preocupa muito. O Wendel ser um jogador de 27 anos, o Wendel provavelmente não ter uma garantia de revenda por valores maiores do que o Botafogo pagou. Isso não é nenhum absurdo, é um jogador de 27 anos. Chegou nos 30, dificilmente alguém vai pagar 20 milhões para ter você, de euros para ter você. Tá? Agora, era uma contratação, quando aconteceu, pelo que nós recebemos de informação, que não foi aprovada pelo corpo diretivo da Eagle Football, mas foi aprovada pelo Botafogo. As finanças do Botafogo, analisando as finanças do Botafogo, analisando a possibilidade de pagamento a longo prazo, isso não interferiria tanto no caixa do Botafogo. Para a Eagle, a informação é, diante do cenário caótico do Lyon, diante de cenários complicados no Reino Unido, o Crystal Palace, pertence à Eagle, ainda não teve o balanço divulgado. Diante de um cenário estático, de certa forma tranquilo, em termos de finanças do Botafogo, mas a gente não sabe exatamente por falta de transparência da SAF. E aí? Quanto saiu, quanto vai entrar, quanto já entrou, perspectiva, recebimento, quanto já foi adiantado de pagamento, de cota, disso e daquilo. Estamos no escuro por enquanto. Já sabemos que John Textor é um investidor que gosta sempre de estar no limite, de atuar no limite. Qual é a data limite para a apresentação desses balanços? Então só na data limite a gente apresenta, porque até lá a gente vai ter resolvido essa situação aqui, pode ter se apertado aqui, mas essa que a gente estava pegado, isso aqui não vai mais nos atrapalhar, enfim. Mas aí, um jogador de 27 anos, com a qualidade de um Wendel, ter sido vetado pelo corpo diretivo da Eagle diante do cenário do Lyon. Isso tem peso agora no Botafogo a ponto de simplesmente usar um artifício geopolítico, porque essa sanção à Rússia, isso já não é de agora. Isso vem desde 2022. A questão de o Zenit não receber pagamentos, isso é real. Isso é real. Isso, é claro, impede que o clube queira negociar com você. Tá? Agora, eu também estou muito preocupado. Eu sei que isso está vindo apenas da Rússia.
E os portais russos, eles se protegem muito, eles protegem os seus clubes, eles protegem os proprietários e tal. Que o Botafogo... O Zenit ficou com medo do Botafogo não pagar. O Zenit está devendo o Botafogo. O Luiz Henrique não foi pago ainda. E o Arthur havia sido combinado também em algumas partes. O Botafogo não pagou, o Arthur nem vai pagar por enquanto porque o Zenit não pode receber. Aí ficou esse receio e tal. Mas eu estou vendo o mesmo portal falando que o Bitelo, por exemplo, que era um jogador que poderia vir, poderia ter vindo, o Dínamo ficou com receio de negociar com o Botafogo por conta da má fama da Eagle no mercado. Essa fama, ela está sendo espalhada por conta de governo britânico atrás de balanço, a França correndo atrás do Lyon. No Brasil, o Botafogo ainda não divulgou também balancete. Então é claro que você vai ficando com uma fama, não é de caloteiro e tal, até porque não está devendo ninguém. Não está devendo ninguém que não seja previsto em contrato. A compra do Arthur, por exemplo, está devendo, mas agora não pode pagar. O Zenit está devendo o Botafogo também, mas está tudo previsto ali na cláusula do contrato de compra e tal. Mas o Botafogo não está devendo ninguém. O Botafogo é uma SAF que cumpre os seus compromissos. Agora, a rede multiclubes, se ela fica com fama ruim, isso atrapalha também o Botafogo, porque o jogador vai falar assim, tá, beleza, vou pro Lyon, aí o Lyon não paga, como é que funciona isso? O empresário fala, ih, rapaz, os caras estão em crise. Então o John Textor precisa limpar o nome da Eagle Football imediatamente. Ele precisa dessa oferta pública inicial imediatamente. É resolver a questão, é bater o martelo que o Lyon não vai jogar a Série B e vai jogar a Europa League ou a Conference League, depende aí da final da Copa da França, se o PSG ganhar, o Lyon vai automaticamente para a Europa League, se o PSG perder, joga a Conferência. Dependendo do que acontecer, baterem o martelo, o Lyon fica, o John Textor vai precisar reviver a ressurreição do Botafogo no Lyon. Reviver a ressurreição do Crystal Palace no Lyon. E reavivar o nome da rede multiclubes como um nome poderoso, portentoso, com ações na Bolsa de Nova York, com um plano de recapitalização bem sucedido. Ele precisa fazer isso, para que isso não respingue nos clubes, ou seja, no seu negócio. Tá? Mas fiquei preocupado sobre a possibilidade de o Wendel entrar com ação na FIFA contra o Botafogo e tal. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Eu acredito até que o jogador já tenha desmentido isso, tá? Até porque não foi unilateral. A decisão não foi só do Botafogo, a decisão foi em conjunto, foi em comum acordo. O atleta ficou surpreendido, mas ele sabia, tá? Ele ficou surpreendido, claro. Tá querendo morar no Rio de Janeiro, já tinha ajeitado a vida toda, tá? Foi surpreendido nesse sentido, mas sabia. Não foi uma coisa que o Botafogo fez sem avisar ninguém, não. O Zenit sabia, o Botafogo sabia, isso foi conversado e o jogador ficou com medo disso realmente ser verdade e no final das contas o contrato foi encerrado. Claro que o cara fica chateado, mas processar Botafogo na FIFA, tal, isso não vai acontecer, tá certo? Gente, hoje, daqui a pouquinho, 20 horas, né, entre 19h30 e 20 horas, a gente tem o Fogo News aqui no canal Gigante Glorioso e a gente conta com a sua audiência e depois faremos uma transmissão do jogo no canal Fogão do Meu Coração, mas eu estarei lá, tá certo? E a gente conta com a sua audiência também. Beijo grande no coração, saudações alvinegras, fui.